Graça e paz. Mais uma vez, né? Estamos aqui uma sexta-feira para falar uma meditação da palavra de Deus. Né? Eu estava preparando uma meditação sobre o Evangelho, dos benefícios do Evangelho, porém o Senhor me levou a um outro texto. E eu sei que a palavra de hoje é uma palavra mais para o crente adulto, o adulto, criança, não vai entender muito não. Mas vai ser uma mensagem meio difícil de pregar. Mas a minha responsabilidade é obedecer a Deus e transmitir a palavra que Ele está determinando. E eu sei que vai ser para a glória e honra do seu nome. Deus tem o seu propósito em tudo. Hoje eu quero ler com vocês a seguinte parte da Escritura. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Né? Hoje a mensagem é para o povo de Deus. É uma mensagem que eu quero não de julgamento, de condenação, mas uma mensagem de amor também, mas chamando a atenção naquilo que precisa ser chamado a atenção, chamando a atenção naquilo que necessitamos ser chamado. Né? O que Deus, Ele chama o seu povo ao arrependimento. O arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é uma virada. Ele chama quem? O seu povo. Ele está falando com o seu povo, ele não está falando com outro povo, não. Ele não está falando com o perdido, ele não está falando com... Ele está falando com o seu povo, é ao seu povo que ele chama ao arrependimento. Quer dizer, que muitas vezes nós, a igreja, precisamos se arrepender também. Não é porque somos a igreja que somos perfeitos e que tudo está bem. Né? E arrepender do quê? Do mau caminho, dos maus caminhos. E fazer uma mudança de pensamento, de postura, muitas vezes, que temos feito como igreja, como nós estamos fazendo como igreja. Esta é a importância. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, né? Me buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. E aqui, isso é Isaías 1, Isaías capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono, a sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Meu Deus, olha, é o povo de Deus que não entende ele. Ele está falando com o seu povo, ele não está falando com outro. É isso que chama a atenção. Né? O meu povo não me entende. Então, Deus está querendo fazer algo e o povo não coopera para que esse algo seja feito, para que isso seja realizado. Né? Deus tem há uma contenda, há uma reclamação do Altíssimo com relação ao seu povo. E eu, assim, tive a oportunidade de ir conhecer muitas igrejas e no meu cantinho observar muitas coisas do que acontece dentro de uma igreja que não bate com as escrituras sagradas, e a gente vê que muitas vezes está bem fora da sintonia com o Altíssimo, aqueles que estão na igreja ou que estão na igreja. Seria possível um povo de Deus não conhecer? João e Tiago e os discípulos iam para Jerusalém e tinham que passar
na região, capítulo, deixa eu ver esse versículo, é o versículo dos samaritanos, Lucas 9, 5, do 54, Lucas 9, 54 ao 56. Eles não tinham que passar pelo caminho dos samaritanos e ir para Jerusalém. E lá os samaritanos impediram eles de ir. E daí o nosso amigo Tiago, nosso amigo João, falou assim: "Oh, Jesus, sabe que nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos os queridinhos de Deus, o Senhor está conosco, né? Então aqui é o seguinte, vamos mandar fogo do céu aí, vamos consumir esse povo, né? Vamos dar uma permissão para nós fazer isso. Nós vamos, já que eles não querem saber de nós vamos mandar fogo do céu e consumir." E que Jesus fala para Tiago e João: "Vós não sabeis que espírito sois, que o Filho do Homem não veio para destruir o ser humano, mas para salvá-lo." Quer dizer, você não sabe o Deus que você serve, que é um Deus de amor, que não veio para destruir ninguém, veio para salvar. Eu vim aqui para salvar a humanidade, não vim para destruir. Vocês não me conhecem, estavam com Jesus, mas estavam longe desse conhecimento naquele momento. Depois eu creio que com o tempo eles aprenderam, né? Eles aprenderam, mas eles não sabiam, né? E tem muita gente assim, como o Tiago e João, né? O povo de Deus não está livre de estar equivocado. Nós não somos o dono da verdade, nós podemos se equivocar em muitas coisas, e principalmente com relação a Deus. Em Salmos 32, 9, ele diz assim: "Não sejais igual a mula, igual o cavalo, que tem que usar cabresco e usar rédea para saber onde tem que andar. Que vocês não sejam assim." Olha, que palavra dura, né? Será que eu vou ter que colocar rédea em vocês, vou ter que colocar cabresco? E lá, Salmos 32, 9, né? "Não sejais como o cabelo mula, que não tem entendimento, os quais precisam de freio e cabresco para serem dominados." Né? E tem uma passagem que diz isso, né? A dificuldade. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha combinado lá atrás, com os discípulos, com Maria, sua mãe, com todos, né, que o seguiam, que ele ia ressuscitar e era para se encontrar lá na Galiléia com ele. Você sabe quem foi para Galiléia esperar Jesus? Eles não creram nem na ressurreição, eles creram porque viram Jesus, né? Ninguém foi. Como a incredulidade impede a bênção de Deus, que é realizar, né? Lá no caso de Lázaro, informaram Jesus, capítulo 11, capítulo 10 ou 11 de João, vocês procuram lá, que é por ali. Jesus falou assim: "Olha, eu vou acordar o meu amigo Lázaro", né? E os discípulos não entenderam, para variar, não entenderam, né? E ele falou assim, até o momento que ele teve que... Eles não entendiam, não é que eu vou acordar... Lázaro já há 4 dias estava morto já. E ele sabia disso. Na verdade, dentro do seu coração, ele tinha um plano para mostrar a sua glória e poder. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, né?
Mas os discípulos não entenderam, até que ele teve que falar claramente. Olha, ele está morto, vou lá para fazer a obra do Senhor. Aí eles falaram, Tomé, né? O senhor quer que eu vá morrer também lá, não sei o quê? Falando um monte de bobagem, por causa da incredulidade do seu coração. E daí ele chegou, e veio Marta, e veio Maria, e ele falou sua ressurreição e a vida, se creres, verás a glória de Deus. Eles, no último dia, e um dia, uma hora, Deus diz que Jesus chorou. E muitas vezes os judeus da época pensaram, ele chorou porque amava muito Lázaro. E muitos crentes pensam que ele chorou porque amava muito Lázaro. Mas você sabe que Jesus chorou? Jesus chorou por causa... Ele não chorou por causa de Lázaro estar morto, porque ele veio para ressuscitar, era isso que ele veio fazer. Ele nunca perdeu esse ponto, ele veio para ressuscitar Lázaro, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele não chorou porque viu todo mundo triste chorando, mas chorou por causa da incredulidade daquele povo. Ele falando, eu sou a ressurreição e a vida. No último dia Jesus vai ressuscitá-lo. Eu vim para... Daí Jesus mandou tirar a pedra, né? Não sei se foi Marta ou Maria, uma delas, né? Eu não me recordo. Tiraram a pedra, daí pai, mas tá fedendo, cheira mal, tá ruivo, o senhor quer que eu tire a pedra? Olha, como é dura a incredulidade do povo. Deus quer fazer e o povo não crê. Deus quer realizar e o povo não crê. Daí Deus, uma hora, tirar a pedra e Jesus gritou, Lázaro, vem para fora, e ele pôde fazer. Mas ele fez pela sua fé, porque ninguém cria que isso ia acontecer. Então, você acha que você entende a Deus? Você acha que eu entendo a Deus? O nosso pensamento, o pensamento de Deus está acima do nosso, o caminho de Deus acima do nosso. Agora, o que acontece é que nós não nos submetemos à vontade de Deus muitas vezes. Aquilo que a palavra de Deus, rudimentos a palavra de Deus, não vou dizer nem de uma visão do Espírito Santo, estou falando da palavra. Lê a palavra, mas não obedece. E aqui diz, né? Jesus está chamando o seu povo ao arrependimento. Ao arrependimento. Se arrepender dos seus maus caminhos e deixar, e é o que a gente vê, que a igreja tem que se converter. Como eu disse, eu fiquei observando muita coisa. Eu vi muitas injustiças cometidas dentro das igrejas. Há uma passagem lá em Eclesiastes 10:7 que diz o seguinte, que o príncipe, uma coisa horrível, uma coisa injusta que ele viu o príncipe andando a pé e o servo andando a cavalo, e é muitas vezes o que acontece nas igrejas. Existe muita vaidade, muita disputa. Estão transformando a comunidade em empresa. Tem muitas igrejas que são empresa, não são mais comunidades, onde o lucro, o dinheiro tem que falar mais alto do que as almas. Tem que faturar. Para ter uma igreja deles determinada tem que entrar grana, senão não tem igreja. O pastor tem que ter uma meta financeira, não de almas, de financeira, tem que arrecadar tanto. Transformando a obra dele em comércio. Aí o pastor tem que se virar nos 30, pedir dinheiro, porque lá em cima os líderes estão exigindo. Também existe muita vaidade no púlpito. Há uma disputa, porque quando existe uma comunidade, um ajuda o outro, mas quando existe uma empresa, um puxa o tapete do outro. E Deus está vendo isso. Eu vi um dia um moço novo que entrou numa igreja, serviu a Deus e Deus começou a usá-lo grandemente. E ele começou a tomar conta de algumas congregações, aí um dos mais velhos
da igreja se levantou. Não, esse cara não pode, porque está em idade, blá, blá, blá. Sabe o que é? A inveja. Por causa de inveja. Eu conheci um outro, né? Não vou citar nomes, mas o que ele fez? Para conseguir chegar a um cargo de liderança, ele puxou o tapete, ele falou mal, ele fez intriga. Daí ele conseguiu, finalmente, o microfone para ele. Aí o que ele fala dentro daquele microfone? Com a cara mais deslavada do mundo. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar e não se arrepender dos seus pecados, jamais Deus fará coisa alguma. Tá? Um púlpito, ele não pode ser um palco de vaidades, mas ele deve ser para a pregação do Evangelho. Eu nem chamo o púlpito de altar, porque não é altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar foi a cruz. O derradeiro sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário. Esse é o altar. Ali é o púlpito, onde você prega a palavra. Você traz a advertência. Né? A glória do Senhor. A mãe de Tiago e João. De novo, Tiago e João. Aí a sua mãe. Chegou para Jesus, de novo os doisinhos. Com homens, não são carnais, são espirituais. Oh, glória, são espirituais. Jesus é o seguinte, Jesus. Quando o Senhor vier na sua glória, a mãe dele pediu, eu quero pedir, fazer um pedido. Coloca Joãozinho do seu ladinho e Tiaguinho do seu outro ladinho, lá no céu. Quando eles vier, eles estejam do seu lado, né? E que Jesus fala, quanto a... Vocês estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? Ah, na hora, eu vou, claro que eu vou, né? Eu vou tomar, pode deixar, tomo sim. Ele falou, mas quanto ao dar o lado direito e esquerdo meu, é aqueles que Deus tem preparado. O meu Pai tem preparado pela sua soberania, pelo seu poder. Eu não vou te colocar direito nem esquerda, quem vai colocar é Deus. Se Deus te colocar, amém. Se meu Pai colocar, amém. Mas eu não posso fazer isso. E é isso aí, é a vaidade. Vaidade. Né? Ah, mas eu sou cheio do Espírito. Eu conheço muita gente cheia do Espírito, cheia do prequeté, que é só carne. Ter discernimento. Um dos dons do Espírito é o discernimento. Nós temos que ter discernimento, mas esse ter discernimento é conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra. Há duas maneiras de conhecer a Deus. José fala, sigamos em conhecer a Deus. Conhecendo e prosseguindo a conhecer a Deus, porque é um processo. Há duas maneiras de você conhecer uma pessoa. Você pode conhecer uma pessoa intelectualmente, pela sua capacidade de raciocínio, você faz uma pesquisa, vê o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele fala, vê algumas mensagens dele, e fazer um comentário e falar, ó, eu conheço Jesus porque ele andou na Galileia, foi aqui, nasceu em Belém, ele é assim, ele é assado. Mas existe uma outra maneira de conhecer, que é através da comunhão, do viver junto, do repartir do pão, do comer junto, do andar junto, do sofrer junto, de se alegrar junto, né? De se preocupar junto. Existe uma outra maneira de você conhecer. E você pode conhecê-lo intelectualmente, muitos teólogos conhecem. Deus, nossa, conhece a Bíblia melhor que eu, melhor que qualquer homem.
mas não tem experiência com Deus, não tem vida com Deus. E é isso que precisa ter. Precisa ter vida também. Pode conhecer, pode estudar, é lógico. Estudar é bom. Conhecer a palavra de Deus, ler, eu sempre falo, né? Meditar nela. Mas devemos estar com Deus e temos que olhar para nós mesmos. Como Daniel fez. Daniel, ele olhou para si mesmo e pediu perdão. Ele pediu perdão por ele, pelos sacerdotes, pela nação toda. E ele disse, pecamos, todos nós pecamos contra ti, Senhor. Por isso estamos aqui na Babilônia. O preço de um avivamento é a renúncia. É a renúncia. É o não aparecer. Mas que Jesus realmente apareça. Pedir perdão, peça perdão pela sua comunidade, pelas suas lideranças, que Deus possa mudar a mentalidade dessas lideranças que tem por aí. Que Deus possa mudar o coração deles, em que a alma seja mais importante que o lucro, que a oração, a intercessão seja mais importante do que o microfone. E que Deus seja realmente glorificado. Que realmente Ele venha crescer. Eu sei que é uma palavra difícil para mim falar. Eu não ia falar sobre isso, Pai. Eu não pensei em falar sobre isso, eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre o Evangelho, os benefícios do Evangelho. Mas o Espírito Santo falou, não fale sobre isso. A hora de a gente fazer aquilo que está lá no capítulo 7 e 14 de Crônicas. Meu povo, não é outro povo, é o meu povo, Deus falando. Que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Qual é o mau caminho? Da tua igreja, da sua vida. Eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É hora. Eu podia aqui falar de muitas coisas que eu observei nas igrejas e que Deus me fez conhecer. E não seria bonito até eu falar. Mas eu sei que nós temos um Deus que quer fazer uma grande obra, um grande avivamento nesse país. E precisa de homens sinceros e verdadeiros. De liderança verdadeira, que não tenha ciúmes, não tenha medo dos seus concorrentes, porque aquilo que Deus deu para ele, ninguém tira. Né? Não tem que ter medo de concorrente, que ninguém é concorrente de ninguém. Na empresa você tem concorrente, mas nós somos uma comunidade, que possamos voltar a ser uma comunidade para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus, eu oro por um avivamento nesse país. Mas do jeito que as igrejas estão agindo, o que vai crescer é a bandidagem. O que vai crescer é o que vem crescendo. A prostituição, o pecado. Porque os homens que nos rodeiam não veem em nós a glória do Senhor. A palavra do Senhor. É muito bonito. Pregação bonita é muito importante. Pregou bonito, mas não é pregar bonito. É falar a verdade daquilo que Deus manda dizer. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa iluminar os seus corações. Ore lá para o seu pastor, padre, ancião, apóstolo, lá que está dirigindo a tua igreja e ore por ele, ore pela sua igreja, ore pelos irmãos. Vai orando para que Deus tire a vaidade, a competição.
vai quebrantando corações, quebrantando corações. E que Deus possa fazer de nós um instrumento da sua bênção, né? O instrumento da sua paz, né? Há Francisco, os franciscanos têm essa oração, né? Fazer um instrumento da sua paz. É isso. Buscamos a paz. Pai Santo, Deus querido, Deus Santo, aqui está entregue aquilo que o Senhor mandou falar. E se esse povo não mudar, jamais teremos um avivamento. Ó Deus, que nós realmente possamos obedecer a Tua palavra e ser dirigido pelo Seu Espírito. E que Seu nome seja glorificado, Pai. Coloca os príncipes no lugar de príncipe, o servo no lugar de servo. Porque no Teu reino o servo não é menor do que o príncipe, e nem o príncipe maior do que o servo. Mas que todos somos iguais diante dos Teus olhos. E talvez tem servos que vão receber muito maiores galardão do que o príncipe, porque está dentro da sua função, daquilo que foi chamado. E tem príncipe que não está. Então abençoa essas vidas, Pai. Abençoa esses corações. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Eu quero abençoar a cada vida que vai ouvir essa mensagem. A cada coração que vai ouvir e vai refletir. Que o Senhor possa colocar essa mensagem nos seus corações para que eles reflitam. Que no dia a dia das suas igrejas, da sua comunidade, eles possam refletir. E que o Teu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.